Vamos lá então. Bom dia, pessoal. Vamos lá então. Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem em suas casas, em segurança, todos secos, né? Com a rua seca. Espero que todos estejam bem. Então, hoje a gente vai começar a aula sobre polinômios, né, referente ao conteúdo do quarto bimestre, né? Adiantando um pouquinho, né, o quarto bimestre. Os polinômios, ao contrário do que a gente vem estudando até agora, né, eles são um assunto totalmente abstrato. Né? Do que a geometria tem de concreto, que a gente pode enxergar, reconhecer formas, fazer cálculos, os polinômios não. A única parte que a gente consegue enxergar dos polinômios são os gráficos. Né? E aí sim, os gráficos podem estar relacionados a fenômenos, né, cujo comportamento, né, se encaixa nas funções polinomiais. Inclusive, algumas funções polinomiais nós já estudamos. A função constante é uma função polinomial, a função afim é uma função polinomial e a função quadrática é uma função polinomial. Então, para relembrar, o que é uma função constante? É uma função cuja lei é da forma f de x igual a um k, uma constante. O que é uma função afim? É uma função cuja lei é na forma ax mais b. Então, tem a variável x, o coeficiente de x, somando um termo que não tem x. O que é a função quadrática? É aquela cuja lei é da forma ax ao quadrado mais bx mais c. Então, tem um termo de x ao quadrado, multiplicando uma constante, somando um termo que tem apenas x, multiplicando uma constante, e somando um termo dependente. Então, se vocês já perceberam o padrão, né, desses três que eu já chamei de polinômios, né, vocês já vão entender o que é um polinômio de grau maior, né, do que 2. A gente vai estudar polinômios apenas de uma variável. Né? No ensino médio, a gente estuda uma variável e, na verdade, né, não vai ser mais estudado polinômios no ensino médio em geral. Eu acredito até que só a gente mesmo estude polinômios, que eu acho que os outros ensinos, como é que é o plural de ensino médio? Né? Eu acho que as outras escolas, né, não, já tiraram polinômios, né, do seu currículo. Mas para quem vai seguir a carreira de exatas, né, os polinômios são bastante úteis e bastante usados. Né? Então, aqui, com semelhanças dos três exemplos que eu mostrei para vocês, de polinômios, que são termos na variável x, que tem expoentes ou 0, 1, 2, e pode ser com expoentes maiores, 3, 4, até um certo expoente genérico n, né, em que cada um desses termos na variável x elevado a expoente natural vai ser multiplicado por uma constante. Então, sempre é multiplicado por uma constante. Essas constantes aqui ó, são representadas por A0, A1, A2, até um AN, com SN pertencente a naturais. Lá como nas sequências que a gente estuda no terceiro ano. É exatamente igual. Né? Com uma pequena correção aqui, o A0, por exemplo, o zero, eu sou uma das que sigo os autores que o zero não é natural. Né? Então, aqui eu teria que fazer essa pequena correção. Para alguns autores, o zero é natural, né? Mas fazendo esse pequeno disclaimer. Né? X, né, que a gente geralmente usa a variável independente x, né, pode pertencer aos complexos. E o y, né, o f de x, também pertence ao complexo nos polinômios. Até é mais recorrente que a gente trabalhe funções nos reais, né, que o x pertence aos reais e que o y pertence aos reais. Tá? Mas também esse x a gente às vezes trabalha com os complexos. Nós vamos fazer exemplos também com os complexos.
Então, essa forma aqui, f de x igual a nx na n, mais a n menos 1, x na n menos 1, mais assim por diante, até o a2x ao quadrado mais a1x mais a0, em que, né, esses a são números reais, né, são constantes, multiplicando as potências de x de n até, né, com expoente n até com expoente zero, é um polinômio. Né? Então, somando esses termos, né, nós temos um polinômio. E a maior potência define o grau desse polinômio. E, geralmente, a gente escreve um polinômio começando na maior potência. Assim, ó, não fica errado, por exemplo, eu escrever assim, f de x igual a 1 menos 3x mais 5x quadrado menos 8x ao cubo. Não é errado, mas geralmente, por questões práticas, a gente escreve na ordem decrescente. E aqui eu já venho com alguns exemplos, ó, incluindo com a discriminação do grau do polinômio. Ó, f de x é igual a 3. É uma função constante, função polinomial de grau zero. G de x igual a 2x menos 1, função afim. É uma função polinomial de grau 1. Essa a gente já tinha, né, comentado. H de x igual a 3x quadrado menos 8x mais 9, uma função quadrática. Né? A gente no primeiro ano chama de função quadrática e agora no quarto ano a gente chama de função polinomial de grau 2. Mas é a mesma coisa. P de x, 8x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 7x mais 1. A gente chama de função cúbica, mas do 2 para cima a gente só refere ao grau, função polinomial de grau 3. E a v de x, raiz de 2x na 4, menos 9x ao cubo mais 8x quadrado menos 3x. É uma função polinomial de grau 4. Então, o grau é sempre o expoente da maior potência de x, ou inclusive a função constante. Porque só tem constante, é como se essa constante 3 estivesse multiplicando por x na zero, né? X na zero é 1, então é um polinômio de grau zero. Algumas observações, né? Para ser polinômio, não precisa ter todos os termos com potências de x. Eu posso ter um polinômio, sei lá, p de x igual a x na quinta menos x mais 1. Não tem o termo de x na 4, não tem o termo de x ao cubo, não tem o termo de x quadrado, não tem problema. Isso aqui é um polinômio, certo? Então pode faltar, pode não ter termo independente, né? Que é só a constante no final, né? Então não tem problema nenhum. Certo? E colocando em ordem decrescente, como todos os exemplos aqui que a gente colocou, colocando os termos de x do expoente maior para o menor, a primeira vantagem de fazer assim é reconhecer o grau do polinômio assim bem rápido. Né? Imagina se a gente mistura os termos, né? Por exemplo, vou dar outro exemplo aqui. Imaginário, x na 4 menos x na 6 mais x menos x na 8 mais 3x na 5 mais 2x quadrado mais 7. Né? Como não está organizado, até achar o termo que tem maior potência para definir o grau do polinômio vai levar mais tempo. Então, a gente sempre escreve em ordem de preferência da maior potência para menor, né, em relação aos expoentes de x. Então, aqui vamos começar com algo bem fácil, que é identificar os coeficientes, né? Vocês estão acostumados com a notação de sequência e a gente começa com o a zero para associar o que ele é. A zero é o coeficiente de x na zero. Na função constante é o único termo. Então, a zero é 3. Em g de x igual a 2x menos 1, o A0 é o que multiplica x na zero. Então, é o termo independente, o termo sem a variável x. Então, é menos 1. Quem é A1? Para identificar o índice do termo com o expoente de x,
a gente usa essa numeração acompanhando, né, para ficar mais fácil. Então, A1, independente, né, do polinômio que a gente tenha, A1 vai estar sempre referenciando o coeficiente de x na 1. Então, aqui é o número 2. Então, associar um índice com o expoente do termo que ele multiplica. Então, A0 no h de x é o termo independente, então é 9. A1 é o coeficiente de x na 1, que é menos 8. A2 é o coeficiente de x na 2, que nesse caso é 3. E assim por diante, de uma maneira muito fácil. A0, termo independente, que é o 1. A1, coeficiente de x na 1, que é o menos 7. A2, coeficiente de x na 2, que é o 3. A3, coeficiente de x na 3, que é o 8. E o último do exemplo, porque esses exemplos aqui são os do anterior, né, o do exemplo 1, v de x. Quem é o termo independente do v de x? Ah, não aparece. Sempre que não aparece um termo, né, o coeficiente é 0. Quem é o coeficiente de x na 1? O A1, então é o menos 3. Quem é o coeficiente de x na 2? Aqui tem, e é 8. Coeficiente de x ao cubo é menos 9. E o coeficiente de x na 4, que é raiz de 2. Aqui todos os números aqui ficaram dentro dos reais, mas também poderiam ser nos complexos. E aqui esses vídeos sempre para complementar o trabalho que a gente está fazendo, né? Então, se vocês tiverem tempo, né, assistam a esses vídeos. O que é valor numérico de um polinômio? Bom, como na verdade um polinômio é uma função, é a mesma coisa que a gente faz com o valor numérico de função lá na matemática 1. Né? Valor numérico é o valor de y ou f de x, em que x é conhecido. Né? Então a gente substitui o valor de x, calcula o f de x ou o y, e esse resultado é o valor numérico, né, do polinômio. Então, ó, se f de x é 2x ao cubo menos x quadrado menos 4x mais 1, então quem é f de 3? Vamos fazer a conta. 2 vezes 3 ao cubo, menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes 3, mais 1. Então, aqui 27 vezes 2, 54, menos 9, menos 12, mais 1. Bom, então 54 menos 9, menos 12, mais 1, isso vai dar 34. Então, f de 3 é 34. Isso quer dizer que se o x é 3, o y é 34. Então, se a gente fosse fazer o gráfico, né, desse polinômio, o par ordenado 3, 34, né, pertenceria ao gráfico da função f. E f de menos 1? F de menos 1 é igual a 2 vezes menos 1 ao cubo, menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1 mais 1. Então, cuidado com os sinais. Menos 1 ao cubo dá menos 1. Então, aqui vai dar menos 2. Menos 1 ao quadrado é mais 1, mas tem o menos 1 na frente. Menos 4 vezes menos 1 é mais 4. E aqui é mais 1. O que pode acontecer é só apenas vocês se atrapalharem no sinal, que é o erro mais comum, né? Que é, às vezes até professor, né? Se a gente ficar desatento, pode acontecer. Então, f de menos 1 é 2. Então, o ponto, né, eu não vou chamar de P também, né? Porque eu já tinha chamado anterior de P. Então, o ponto Q de coordenadas menos 1 e 2. Ou seja, se esse gráfico, né? Se eu fizer o gráfico desse polinômio, né, a gente vai ter que marcar o ponto em que o x é menos 1 e que o y é 2. Claro que nem sempre essas continhas são fáceis, embora essas contas sejam bastante básicas para a gente fazer na mão, né? Outro conceito que é idêntico ao que a gente vê nas funções é a raiz de um polinômio. Né? A raiz de um polinômio é o valor de x quando y é 0.
Isso para os polinômios é bastante complicado, porque os polinômios que a gente viu até agora, que a gente trabalhou até agora, calcular a raiz é muito fácil. Para uma função constante, às vezes nem existe. Para a função afim, é muito fácil de calcular. Né? Por exemplo, ax mais b igual a zero, a raiz, né, é menos b sobre a. E se a gente tem uma função de segundo grau, né, e que a gente quer achar a raiz igual a zero, nós temos a fórmula que nos facilita, né, esse cálculo. Então existe essa fórmula, que na pior das hipóteses a gente aplica e ela funciona, mas para polinômios de grau maior, né, aí complica encontrar essa raiz. Mas o conceito, ele é bastante simples, né? É o valor de x em que o y ou f de x ou p de x, né, conforme o nome do polinômio, é zero. Então, ó, verificar é uma barbada. Ó, verifique se x igual a menos 1 é raiz do polinômio. Agora, descobrir, aí nós vamos ver que é um pouco mais complicado. E, na verdade, a gente vai ficar todo polinômio com essa missão, praticamente, vamos dizer assim, né? A missão de descobrir as raízes de um polinômio. A gente vai ter meios e a gente vai construindo isso ao longo das aulas para descobrir as raízes de um polinômio e para que isso vai servir. Né? Então é bastante útil e a gente vai ver ao longo do bimestre. Então, por enquanto, hoje o que a gente pode fazer é simplesmente verificar se o dado um valor é raiz de um polinômio. Então aqui ele está dizendo, bom, é verifique se, né? Então eu não sei, então eu vou substituir e calcular. P de menos 1 vai ser zero se for raiz. Então vamos ver, P de menos 1 é 2 vezes menos 1 ao cubo, menos menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1, mais 1. Aqui dá menos 2, aqui vai dar menos 1, aqui mais 4, mais 1. Mas esse cálculo aqui não é estranho. Acho que a gente já fez esse cálculo. Então é 2, ó. Então, de fato, ó, P na menos 1 é diferente de zero. Então, x igual a menos 1 não é raiz de P de x. E lembrando, né, no gráfico, a raiz é a intersecção com eixo x, né? Então é um ponto bastante importante na maioria das vezes. Verifique se i é raiz do polinômio. Bom, pelo menos esse polinômio, ele é curtinho, né? Então i ao quadrado, só a gente vai ter que relembrar as potências de i. I ao quadrado mais 1. Bom, i ao quadrado, por definição, é menos 1. Menos 1 mais 1 é zero. Então, como P de i é igual a zero, então x igual a i é raiz desse P de x. Também aqui mais um vídeo para quem quiser praticar mais e aprofundar mais esses exemplos. Então, agora a gente vai estudar alguns teoremas, né? Ao longo do bimestre a gente vai estudar vários, e geralmente nós estudamos teoremas relacionados à parte da matemática mais abstrata, como os polinômios, já que a gente não consegue pegar polinômio, né? Enxergar, né? A gente costuma usar teoremas que são resultados já comprovados e dali a gente pode continuar. O primeiro teorema eu fiz questão de trazer o teorema fundamental da álgebra, né? Que, como o nome diz, ele é um dos mais importantes, que a gente deduz várias coisas, várias conclusões através dele. Então, o teorema fundamental da álgebra nos diz que um polinômio p de x com variável x complexa de grau n possui exatamente n raízes complexas. Aí vocês podem pensar,
Então, se eu tenho um polinômio de variável complexa, quer dizer que todas as raízes são na forma a mais bi, aí eu tenho que lembrar quando a gente estudou números complexos na matemática 2, em que lá a gente considera que o conjunto dos reais está contido no conjunto dos complexos. Então, se eu pergunto aqui, ó, x igual a 1 pertence ao conjunto dos complexos? A resposta, na verdade, é sim, porque ele pode ser escrito na forma a mais bi, ou, mas, né, o a é 1 e o b é 0. Né? Então, ele é um número complexo que é um número real puro. Né? Então, está incluído nas possibilidades dessas n raízes. Então, nós podemos ter raízes reais e raízes não reais. Né? Eu vou tentar não confundir, né? E quando dizer, né, em vez de chamar a raiz é complexa, né, então a raiz é não real, porque assim eu estou afirmando que é da forma A mais BI, ou uma forma que não tem jeito de escapar, né, que vai ter a unidade imaginária. Então, um polinômio de grau 3 vai ter 3 raízes. Pode ser uma raiz real e 2 complexas, por exemplo. Pode ser 3 raízes reais. Né? Vamos continuar tendo exatamente n raízes nos complexos. Se um polinômio tiver grau 4, vai ter 4 raízes. Pode ser 4 raízes complexas, puramente complexas, né? Ou 4 raízes não reais. Pode ser 2 raízes reais, 2 raízes não reais, né? Então, tem várias combinações possíveis aí, mas vai ter 4 raízes pertencentes ao número dos complexos. Pode ter raiz real aí dentro? Pode ter raiz real aí dentro. Grau 5 vai ter 5 raízes. E aquilo que eu falei, né? De a intersecção com o eixo y, a gente enxergar nas raízes de uma função, isso só vale se x pertence. Se essa raiz, né? Esse x representando as raízes, se a raiz pertence aos reais. A gente não enxerga no gráfico as raízes que não são reais, as raízes puramente complexas, vamos dizer assim. Bom, então eu sei que se um polinômio tem grau n, ele não pode ter mais do que n raízes. Né? Então ele vai ter exatamente n raízes complexas. E se a gente precisar diminuir o x, né? O domínio, se a gente reduzir o domínio aos reais, o que vai acontecer? Bom, se a gente tem exatamente n raízes pertencentes aos números dos complexos, se a gente reduzir os reais, a gente pode ter menos raízes, né, dentro dos reais. Mas vai ter casos que a gente vai ter também n raízes reais. Então, para adaptar essa situação, quando a gente restringe o x, que é o domínio do polinômio, aí vem o corolário, que é um trava-língua, corolário 2. Corolário geralmente é o resultado imediato de um teorema, né? Então, esse corolário 2 é resultado imediato do teorema fundamental da álgebra. Se, em vez de trabalhar com uma variável, um domínio complexo, a gente trabalhar com domínio nos reais, a gente vai ter no máximo n raízes reais, né? Então, a gente vai ter n raízes ou menos, né? Porque a gente pode descontar as raízes que não são reais, que no total são n, certo? Então, isso na procura das raízes já começa a ser importante. Né? Então, se eu estou procurando as raízes de um polinômio, que eu disse para vocês que não existe fórmula, né? Então a gente tem que procurar, nem que seja por tentativa e erro, então um polinômio de grau n até n raízes reais e exatamente n raízes nos complexos. Então vamos ver aqui, ó. Considere o polinômio p de x um polinômio de grau 4, x na 4 menos 3x ao cubo menos 3x ao quadrado menos 3x menos 4. Então, ó, ele é um polinômio de grau 4 e aqui eu estou afirmando que tem. Então, eu não, né? O teorema fundamental da álgebra afirma que
existem 4 raízes. E aqui eu estou citando quais são as 4 raízes. Então, aqui eu não estou dizendo a forma que a gente consegue descobrir quais são as 4 raízes. Aqui eu estou dando de bandeja, né? Então, como eu falei antes, ao longo do bimestre, a gente vai aprofundando o conteúdo até conseguir, né, temos condições de descobrir todas as raízes de um polinômio. E até computacionalmente, isso é possível fazer, né, sempre. Então, vamos testar. Então, como eu disse para vocês, hoje é basicamente só testar, porque por enquanto a gente só sabe que um polinômio de grau 4 tem 4 raízes. Se a gente achou as 4 raízes, a gente não precisa procurar mais, né? Então, P de menos 1, bom, conforme ele disse, não enunciado, né, o resultado vai dar zero. Então, menos 1 na 4, menos 3 vezes menos 1 ao cubo, menos 3 vezes menos 1 ao quadrado, menos 3 vezes menos 1, menos 4. Opa, já ia dizer direto igual a zero, né? Mas não, vou fazer as contas, né? A sorte é que se eu errar as contas, eu posso editar e vocês não verem que eu errei. Bom, menos 1 na quarta é 1, menos 1 ao cubo é menos 1, vai ficar menos 3, vai ficar mais 3. Menos 1 ao quadrado é mais 1, vezes menos 3, menos 3. Menos 3 vezes menos 1 é mais 3, e o menos 4, que não precisa fazer conta nenhuma. Então, note aqui, 4 menos 4 vai dar zero. Então, realmente, x menos 1 é raiz, como o enunciado afirmou. Próximo, nós temos uma raiz. Ó. Então, nesse polinômio, o que nós temos? Duas raízes reais e duas raízes não reais. Então, pelo teorema fundamental da álgebra, o polinômio de grau 4 tem 4 raízes pertencentes ao conjunto dos complexos. Né? E se a gente reduz ao conjunto dos reais, a gente tem que o número de raízes é menor ou igual ao grau do polinômio. Então, a gente saberia que o máximo um polinômio de grau 4 teria 4 raízes reais, que aqui não é o caso, que só tem duas que a gente vai ver aqui. Nossa, agora com x igual a 4, essas contas aqui vão ficar um pouquinho grandes. Mas como eu disse para vocês, né? Se eu errar, eu edito e passo por boa, né? Tô fazendo as contas de cabeça. Mas vocês não viram que eu editei, que eu errei. 4 na 4 é 2 na 8. E 2 na 8 é 256? É isso? Até vou ter que confirmar aqui. 4 na 4, 256, tá certo. Menos 3 vezes 4 ao cubo. 4 ao cubo eu sei que é 64. Vezes 3, 192. Então, menos 192. 4 ao quadrado, 16. 16 vezes 3, 48. Tá subtraindo, né? Ó, viu? Faço todas as contas de cabeça. Olha aqui. Que gênia que eu sou. Só que não. Menos 12, menos 4. Então, 256 menos 192 dá 64. Menos 48 dá 16. Menos 12 menos 4, então vai dar zero. Então, outra raiz real. Vamos fazer as contas agora com I, unidade imaginária. Então, de novo, temos que dar uma olhadinha lá nas potências de I para lembrar o que a gente viu na matemática 2, né, quando a gente estudou os números complexos. Aqui eu vou fazer direto, como se vocês lembrassem. I na 4 é 1. Lembrando, eu vou ter que falar, né? As potências de I, vocês lembram que só tem 4 resultados possíveis de qualquer potência de I? Ou vai ser 1, ou vai ser menos 1, ou vai ser I, ou vai ser menos I. Então, só podem esses 4 resultados. Se for I na 4, é mais 1. Se for I ao cubo, é menos I. Menos 3i ao quadrado, I ao quadrado é menos 1, aqui vai dar mais 3. Menos 3i
menos 4. Aqui eu só tenho que fazer... Ó, notem que a parte real ó, já vai dar zero. Aqui vai dar mais 3i e aqui menos 3i, ó, já deu zero. E qual a diferença aqui, né, da raiz i e da raiz menos i trocando sinal? Então, menos i na 4, menos 3 menos i ao cubo, menos 3 menos i ao quadrado, menos 3 vezes menos i, menos 4. Que se a gente pensar, x igual a i, x igual a menos i, lembram lá dos números complexos da matemática 2? Esse tipo de número são chamados conjugados, né? Lembram dos conjugados? Se z igual a a mais bi, z igual a menos bi é o conjugado de z. Quando troca o sinal da unidade imaginária, né, a gente chama de números conjugados. Então, i e menos i são números conjugados. Vamos ver. Bom, tem que dar zero também, né? Ele diz que é raiz. Então, menos i na 4 vai continuar 1, né? Porque menos 1 elevado na 4 vai ser mais 1. Agora, menos i ao cubo, se i ao cubo é menos i, com esse menos aqui da frente, vai ficar mais i. Com esse menos 3, menos 3i. Aqui, menos 3i ao quadrado, menos i ao quadrado vai dar a mesma coisa que i ao quadrado. E i ao quadrado vai dar menos 1, então aqui vai ficar mais 3. Menos 3 vezes menos i vai dar mais 3i, menos 4. Então vai dar zero de novo. Certo? Então, as 4 raízes desse polinômio de grau 4 são menos 1, 4i e menos i. Então, aqui, ó, eu trouxe para vocês o gráfico desse polinômio de grau 4, né? E aqui, como eu também citei para vocês anteriormente, a gente só enxerga a intersecção com o eixo x das raízes reais, né? A raiz x igual a i e a raiz x igual a menos i a gente não enxerga, até porque esse gráfico é considerando as variáveis, né, o x, né, tá nesse gráfico, pertence aos reais, né? E aqui sempre ofereço mais vídeos para vocês, quem quiser se aprofundar mais um pouquinho, ver exercícios diferentes, tá? Ó, mais um teorema. E ele fala, inclusive, ó, essa notação, vocês lembram o que era? Eu acabei de falar desse tipo de complexo. Então vamos ver, teorema 3. Se z igual a mais bi, é raiz complexa do polinômio px com variável x complexa, então p do conjugado de z igual a zero. Ou seja, ele está dizendo que o conjugado de z, que é a menos bi, também é raiz do polinômio. Então, justamente o que aconteceu no anterior, né? I e menos i são números conjugados. Então, se um é raiz, o conjugado também é. E isso é bastante importante. Lembram da busca por raízes, né? A busca das raízes perdidas, né? Inventar um nome, né? Tipo o filme de Indiana Jones, que não é da época de vocês, né? Mas tudo bem. Eu sempre tenho que sair um pouco do assunto, né? Como a nossa missão é descobrir as raízes de um polinômio, né? A gente vai encontrar meios para isso se a gente sabe uma raiz complexa não real, né? Melhor dizendo, a gente já sabe que o conjugado dela também é raiz. Então, uma vem automática. E outra coisa, isso tem um resultado com uma interpretação um pouquinho mais profunda. Porque se a gente tem raízes complexas conjugadas, né, que com certeza sempre vai ter um número complexo não real e o seu conjugado, quer dizer que as raízes complexas não reais sempre vêm aos pares. Então, quer dizer que se a gente pega um polinômio de grau
ímpar, isso deve estar escrito em algum lugar, né? Porque tudo que eu falo, eu escrevo no arquivo. Em algum momento já deve estar escrito isso. Então quer dizer que se o polinômio tem grau ímpar, eu sei que pelo menos uma raiz real tem. Porque as raízes. Isso até poderia ser um corolário, por exemplo. As raízes complexas não reais, né, vêm aos pares. Né, uma raiz e o seu conjugado, uma raiz real, uma raiz complexa não real e o seu conjugado. Então, a gente pode pensar nas combinações possíveis, né? Por exemplo, um polinômio de grau 3. Quais são as possibilidades? Ter uma raiz real e as outras duas raízes não reais. Então eu vou botar aqui, ó, real com complementar em cima, né? Porque aqui nem vai dar espaço. Se for grau 3, pode ser 3 raízes reais. Mas tem mais alguma possibilidade se as raízes complexas não reais vêm aos pares? Não, não pode ter 3 raízes complexas, por exemplo, né? Porque duas dessas pode ser par, mas se tem mais uma complexa, deveria ter mais uma raiz. Mas se eu tenho 4 raízes, eu tenho um polinômio de grau 4, na verdade, né? Que aí vem o teorema fundamental também nos ajudar que isso não é possível, né? Então, o polinômio de grau 3 pode ter uma raiz real e duas raízes não reais, né? E 3 raízes reais. É isso. Agora, por exemplo, se for um polinômio de grau 4, quais são as combinações possíveis? Polinômio de grau 4 pode ter todas as raízes reais, pode ser duas reais e duas não reais, e pode ser todas não reais. Tem mais alguma possibilidade? Não pode ter, nesse caso assim, ó, não pode ter 3 raízes reais e uma complexa, né? Porque essa complexa, o conjugado dela também teria que ser raiz, e aí já não pode ter 3 raízes reais e uma raiz não real, né? Puramente complexa. Então só tem essas combinações possíveis. Então, na hora de a gente procurar raízes sem fórmula, isso ajuda bastante. Certo? Vamos ao exemplo 7. Sabemos que x igual a i é a raiz do polinômio p de x. Isso a gente já fez lá no exemplo 5. Vamos verificar se o seu conjugado também é raiz do polinômio, mas a gente já sabe que isso é verdade, né? Então, ó, quem é p de menos i? Menos i ao quadrado mais 1. Só que menos i ao quadrado também é menos 1. Menos 1 mais 1 também é zero. Então, sim, verificamos que o conjugado, né, também é raiz do mesmo polinômio. A gente poderia fazer, inclusive, de outra maneira. Como esse é um polinômio de grau 2, a gente poderia encontrar as duas raízes, né, por ser uma incompleta. Aqui a gente tem fórmula, né, porque justamente é grau 2. Né? Então, aqui, ó, x ao quadrado igual a menos 1. Então, quer dizer que x é mais ou menos raiz de menos 1, ou seja, mais ou menos i. Certo? Vamos para o próximo exemplo. Sabemos encontrar raízes apenas de uma função polinômial de grau 2, né? Isso eu já comentei, né? Que para grau 3 ou mais, fica mais difícil encontrar as raízes. Inclusive, na verdade, alguns tipos de polinômio de grau 3 e de grau 4 existem alguns mecanismos que a gente pode calcular por fórmulas, mas em caso geral, não. Né? Mais do que 4, né? Não tem fórmula específica. E um dos tipos de polinômios de grau 4 que a gente consegue calcular são as biquadradas. Então, a gente vai fazer alguns exemplos desse tipo. Óbvio, né? Aqui, ó, p de x, x ao quadrado menos 6x mais 13, né? Então, aqui no máximo, a gente usando Bhaskara, a gente encontra as raízes desse polinômio. Mais ou menos, raiz de b ao quadrado menos 4ac dividido por
2A, 6, mais ou menos, 4 vezes 13 dá 52, ó, vai dar negativo o delta. 36 menos 52 vai dar menos 16. Então aqui, ó, vai ser uma unidade imaginária aqui, ó. 6 mais ou menos, ou se fosse raiz do 16 seria 4. Então vai dar 4i sobre 2. Simplificando dá 3 mais ou menos 2i, ó. Então sempre, né, o teorema do conjugado tem a ver com isso, né? Aqui a gente vai ter sempre uma raiz e o conjugado dela, né, até pela Bhaskara, né, esse mais ou menos, forma o conjugado. Enfim, primeiro eu tenho uma correçãozinha ao arquivo que eu disponibilizei no AVA, que aqui estava menos 36 e é mais. Tá? Então, x na 4 mais 13x ao quadrado mais 36 é uma biquadrada. Por que é uma biquadrada? Porque se a gente chamar t de x quadrado, a gente cai num polinômio de grau 2. Aqui é 13t mais 36. Então, para achar as raízes, se é de grau 2, a gente consegue achar. Então, aqui, né, t ao quadrado mais 13t mais 36 igual a zero, a gente consegue resolver. Inclusive, eu vou tentar resolver por soma e produto. Eu sempre tento começar fazendo por soma e produto, porque eu não sou muito de Bhaskara, né? Eu não gosto, eu acho meio chato resolver Bhaskara. Então, aqui o produto é 36. Bom, aqui, ó, como a soma das raízes é negativa e o produto é positivo, quer dizer que as duas raízes são negativas. E os números que eu penso que o produto seja 36, um dos primeiros que eu penso é 4 e 9. E justamente 4 e 9 a soma dá 13. E tem que dar menos 13, menos 4, menos 9, então a soma dá menos 13. Então temos as raízes em T. Mas a resposta não pode ficar em t, a resposta tem que ficar em x. Então, voltamos ao x quadrado, então x quadrado igual a menos 4, x quadrado igual a menos 9. Se x quadrado igual a menos 4, a gente resolve isso. Mais ou menos raiz de menos 4, ou seja, mais ou menos 2i. Sempre um complexo e o seu conjugado. X ao quadrado menos 9, x é mais ou menos raiz de menos 9, que é mais ou menos 3i. Então, mais duas raízes não reais, né? Uma raiz complexa e o seu conjugado. Então, ó, 4 raízes complexas num polinômio de grau 4. Certo? Então, vamos adiante. Ó, aqui é aquela observação que eu disse para vocês, né? Que deveria estar escrito em algum lugar sobre as combinações possíveis de raízes reais e raízes não reais, pela consequência, né, do conjugado também ser raiz de um polinômio. Né? Se a gente tem uma raiz não real, a raiz conjugada dessa raiz também é raiz. Então, a gente viu basicamente a introdução de polinômios e agora a gente vai começar a trabalhar operações. Com os polinômios, que também são tratados no ensino fundamental, mas de uma maneira mais simples, né? A gente faz adição, subtração, multiplicação, divisão, essas operações básicas com os polinômios. E para a gente definir operações com polinômios, a gente tem que definir igualdades. Né? A gente não pode determinar nenhuma operação sem antes trabalhar a igualdade num determinado universo, e no nosso universo são os polinômios. Então, para a gente saber que dois polinômios são iguais, né, se a gente for fazer o gráfico, né, em que cada ponto coincida, na verdade a gente tem uma baita sorte. Porque basta que a gente compare os coeficientes da mesma potência de x. Por exemplo, se eu tenho um polinômio p de x de grau 3, então vai ser a3 x ao cubo
mais A2x² mais A1x mais A0 e o outro polinômio, né? Não posso usar a mesma letra, né? Vou botar um polinômio f de x. Vamos supor que ele seja b na 4 x na 4 mais b ao cubo x ao cubo mais b na 2x² mais b1x mais b0. Bom, para início de conversa, se realmente o grau do polinômio f de x for 4, ele nunca vai poder ser igual ao polinômio p de x, né? Porque polinômios que têm grau diferente, né, não podem ser iguais. Mas aqui, se eu estou dizendo assim, se eu afirmar assim, se eu jogar para vocês assim, afirmo, polinômio P é igual a F, qual é a consequência? Automaticamente não pode existir esse termo em F de x na 4. Então quer dizer que B4 é zero, né? Para começo de conversa. Depois, aí ó, os dois ficando de grau 3, os coeficientes da mesma potência de x têm que ser iguais. Então aqui o A3 tem que ser igual a B3, o A2 igual a B2, o A1 igual a B1 e o A0 igual a B0. Espero que seja alguma coisa bem trivial para vocês, para não ter nenhum problema. Então, só de comparar os coeficientes, a gente já sabe que os polinômios são iguais. Não precisa comparar ponto a ponto, basta comparar os coeficientes. Então, vamos ao exemplo 9. Se p de x igual a u de x, em que p de x é ax ao cubo mais bx ao quadrado mais 3x menos 5, e u de x é menos 19x ao cubo mais 6x ao quadrado mais 6x mais d, então a gente vai determinar quem é A, B, C e D. Então, ó, e inclusive aqui eu já vou dar uma primeira dica. Claro que aqui é muito fácil, né? X ao cubo, então A é menos 19, B é 6, C é 13 e D é menos 5. Pronto, acabou. Mas eu já vou dar a primeira dica para vocês irem se acostumando. Algumas operações com polinômios é mais fácil a gente colocar os polinômios um abaixo do outro, alinhando os termos que têm a mesma potência de x. Então eu ponho, ó, alinho x ao cubo com x ao cubo, x ao quadrado com x ao quadrado, x com x e constante com constante. Para a gente apenas facilitar a nossa visualização. Porque talvez olhando para a esquerda, olhando para a direita, né, fazendo de esquerda para a direita como se fosse um ping-pong, a gente pode olhar talvez o coeficiente errado e o termo errado. Então, se colocar um abaixo do outro, não vai ter erro. Então, A igual a menos 19, B igual a 6, C igual a 3 e D igual a menos 5. Porque vai existir casos mais simples que a gente não vai se confundir, mas pode ter casos mais complicados que isso pode fazer a diferença, né? E nessa parte de polinômios inicial, o que mais a gente erra é a desatenção. Então, se a gente criar mecanismos, né, para sempre organizar o que a gente está fazendo, então a gente vai minimizar os erros. A operação mais básica com polinômios é a adição, né? E aí a gente segue também a parte intuitiva. Não, na verdade é intuitivo, mas não é simples. Né? Se eu tenho dois polinômios, eles podem ter até graus diferentes, mas se eles tiverem graus diferentes, que nem o anterior, o que eu posso considerar? Eu estou com um polinômio de grau 3 e um grau 4. Então eu vou fazer com que aqui no P de x o A4x na 4 seja zero. E aí eu posso sempre igualar, né, os termos dos dois polinômios para isso que está escrito aqui na adição fazer sentido. Então, f de x e g de x, vou somar. Se dois polinômios são iguais, se os coeficientes do mesmo termo de x são iguais, aqui, para somar ou subtrair dois polinômios, a gente sempre subtrai e soma as constantes dos mesmos termos de x. Então, aqui, ó, f de x mais g de x vai ser a. Quem é que vai ficar multiplicando x na n?
AN mais BN. Se eu estiver subtraindo AN menos BN. Quem é que vai multiplicar x na n menos 1? O coeficiente de x na n menos 1, mais ou menos o coeficiente de x na n menos 1. Então, Bn na menos 1. E aí a gente segue, né? Continua A. Quem é o termo que vai multiplicar x ao quadrado? Vai ser o A2 mais B2. Se for soma, A2 menos B2, se a gente estiver subtraindo. Então, a gente vai pegar os termos, os coeficientes das mesmas potências dos termos correspondentes e vai subtrair ou somar conforme a indicação, até terminar o polinômio até o termo independente. Então, quem vai ser o termo independente da soma? A0 mais B0. Quem vai ser o termo independente da subtração F menos G? A0 menos B0. Assim, bem intuitivo. Mas aquela dica, né, ela é muito boa, de colocar os polinômios um abaixo do outro, alinhando os termos, porque isso diminui a possibilidade de erros, né? Aumenta a possibilidade de sucesso. Então, eu estou notando aqui que f de x é um polinômio de grau 2, g de x é um polinômio de grau 3. Então, como g de x tem um termo a mais, aqui f de x eu vou deixar um espaço. E vou começar, né, a escrever o polinômio mais à direita. E no g de x, nesse espaço, eu vou botar esse termo que não tem no f de x. O resto eu vou copiar, ó. Calcule a soma e a subtração dos polinômios. Então, ó, primeiro eu vou fazer a soma. Quem vai ser f de x mais g de x? Então, ó, como eles estão alinhados, né, os termos semelhantes um embaixo do outro, vai ser muito fácil. Ó, que termo vai ficar ao cubo? X ao cubo menos x ao cubo. Porque aqui no f não tem nada que somar. 3x ao quadrado mais 4x ao quadrado dá 7x ao quadrado. Né? Já estão alinhados, já está bem fácil de enxergar e fazer a conta. 2x menos 2x é 0x, nem vou escrever. Menos 1 menos 5, menos 6, pronto. F de x menos x ao cubo mais 7x quadrado menos 6. Bem fácil. Agora a subtração. A subtração ele não disse em que ordem. Então, para não ficar muito, para não fazer as duas, né, f de x menos g de x e g de x menos f de x, vamos fazer um para facilitar aqui, porque não tem necessidade de fazer os dois. Então, eu vou fazer f de x f de x, vou repetir usando o mesmo procedimento, deixando aquele espacinho, menos g de x. Olha, menos g de x quer dizer que ao escrever o g, eu já vou trocar o sinal de todo mundo. Isso vai facilitar. Então, aqui vou escrever x ao cubo menos 4x quadrado mais 2x mais 5. Acreditem em mim. Na hora de fazer as contas, vai confundir menos. Então, para fazer f de x menos g de x, na verdade a gente faz f de x mais menos g de x. O que acontece muito comigo quando eu não uso esse sistema? Eu estou pensando que eu estou subtraindo. Os primeiros eu acerto e os últimos eu erro, porque eu acabo somando em vez de subtraindo, porque eu já esqueci o que eu estava fazendo. Então, aqui, ó, todo g de x com sinal trocado, e agora eu sei que a soma é igual a soma x ao cubo menos x quadrado, né? 3x ao quadrado menos 4x quadrado. 2x mais 2x é 4x e menos 1 mais 5 é 4. Então, aqui é o resultado de f de x menos g de x. Essas dicas podem até parecer muito simplórias, mas funciona. Por exemplo, se eu for programar a soma e a subtração de dois polinômios,
Eu, na hora de programar a subtração, na verdade, eu programo a soma com o G com o sinal trocado. Né? Então, eu ensino o computador a trocar o sinal de um polinômio e depois ensino a somar. Pronto. Se a gente consegue ensinar o computador a somar dois polinômios e trocar o sinal de um polinômio, a gente já ensinou as duas operações. Né? Então, pensando computacionalmente, certo? E a multiplicação? Acho que eu vou parar a aula aí na multiplicação, deixar a divisão para o próximo. Ou eu já vou gravar alguma coisa de divisão, né? E vejo depois o tempo que fica. Multiplicação de polinômios. Bom, também é intuitivo porque a gente já trabalha muito com multiplicação de polinômios lá no ensino fundamental e também de expressões algébricas. Né? Por exemplo, eu tenho A mais B mais C vezes X mais Y mais Z. A gente já sabe pela prática, né, de trabalhar com formas algébricas como se faz esse produto aqui. A gente faz A vezes X, depois A vezes Y, depois A vezes Z, depois B vezes X, B vezes Y, e aí vai multiplicando todo mundo por todo mundo e associando os termos que ficarem iguais, né, os termos semelhantes. Né? Então, intuitivamente é isso aí. Não precisava falar nada para vocês. Só dizer assim, multiplica f por g. Esse exemplo aqui, por exemplo. Vai multiplicar 3x ao quadrado mais 2x menos 1 por menos x ao cubo mais 5x ao quadrado menos 2x menos 5. Multiplica para todo mundo e vai em frente. Não tem mistério. Não tem mistério mesmo. Mas aqui vai aquela diquinha, né? De quem gosta de acertar, né? Então aqui já notaram que eu acho que até esse espaço aqui vai ser pouco, né? Vou deixar mais recuado porque eu acho que eu vou precisar escrever mais à direita. Então eu vou seguir a mesma dica de colocar um embaixo do outro os polinômios com os termos alinhados. Na verdade, aqui, ó, para multiplicação, eu gosto de colocar o polinômio de grau maior em cima. Né? F vezes G é igual a G vezes F. Né? Então, o produto de polinômios é comutativo também. Né? Então, eu vou, para estruturar melhor a multiplicação, eu vou usar o polinômio de maior grau em cima. Por quê? Porque fazendo isso aqui, vai ser semelhante, vai nos lembrar o algoritmo que a gente usa para multiplicação de números reais. Vai ser muito parecido. Então aqui, ó, f de x não tem termo de x ao cubo, então eu vou deixar aquele espacinho maroto, ó. E agora eu vou multiplicar os polinômios. Como é que a gente multiplica dois números reais, né? Por exemplo, 18 vezes 54. Inclusive, se eu vou multiplicar 18 por 54, eu vou colocar o 54 em cima. O que eu vou fazer? 8 vezes 4 e vou colocar a resposta. 32. Né? Aí, como o 3 passa, né, da unidade, a gente põe 3 lá em cima, não é verdade? 8 vezes 5 é 40, então com aquele 3 ficou 43. Bom, deixa aquele espacinho, né, porque aqui é correspondente à unidade. E agora, na verdade, se a gente multiplica o 1, a gente está multiplicando a dezena, né? Então, esse espacinho poderia ser substituído por um zero, daria no mesmo. Então, 1 vezes 4, 4, 1 vezes 5, 5. Soma unidade com unidade, dezena com dezena e centena com centena. Será que 54 vezes 18, 972? Será que eu ainda sei fazer conta de multiplicar assim na mão? Pior que tá certo. Tô tomando um suquinho de pêssego muito bom, gente.
Então, a gente vai fazer semelhante a essa conta que a gente fez. A gente vai começar do que seria a unidade e até vou repetir aqui, né? Aí eu até vou pensar no número maior. Ah, sei lá, que em 5.431 vezes 27. Eu pegaria o 7, multiplicaria pelo 1, depois faria a conta com 3, depois por 4, depois por 5. E depois de terminar, iria para o 2, o 2 multiplicando 1, 3, 4, 5 e assim por diante. Claro, essa conta eu não vou fazer. Mas é muito semelhante ao que eu vou fazer aqui. Em vez de ficar multiplicando todo mundo por todo mundo, que nem eu disse para vocês, multiplica 3x ao quadrado por x ao cubo, depois por x ao quadrado, depois por menos 2x, depois por menos 5, aí depois pega o 2x. E isso aqui, pelo menos na minha organização, né, que eu costumo fazer, se eu fizer assim, eu vou me embananar toda. Então eu não farei isso, tá? Eu vou ser mais organizada. E é equivalente, mas quando a gente terminar dessa forma organizada, a gente não vai precisar fazer mais nada. Se a gente ficar multiplicando aqui todo mundo por todo mundo, né, fazendo o que a gente chama de chuveirinho, os resultados, os termos não vão estar ordenados em ordem decrescente. Então a gente ainda vai ter que ter mais chance de errar e ainda no final ainda ter o trabalho a mais de organizar. Então, essa estrutura semelhante ao algoritmo de multiplicação de números reais, ele facilita. Então, vamos deixar de conversa e vamos para a prática. Então, primeiro, ó, unidade por unidade, menos 1 vezes menos 5. Então, vai dar mais 5. Depois, o que seria unidade vezes dezena do de cima, então menos 1 vezes 2x, que é mais 2x, e aí eu vou para o próximo. Menos 1 vezes 5x ao quadrado, que vai dar menos 5x quadrado. E o último, menos 1 vezes menos x ao cubo, que vai dar mais x ao cubo. Então, o menos 1 eu já multipliquei por todo mundo, para não ficar muito poluído. Eu vou apagar as setinhas que eu tinha feito para me orientar. Agora, ó, como eu passaria para o 2, eu vou passar por 2x, que seria correspondente às dezenas no polinômio. Então, ó, 2x vezes menos 5 vai dar menos 10x. Então, eu vou botar aqui alinhado com o polinômio de cima, né, o termo de x de cima. Então, 2x vezes menos 5 menos 10x. 2x vezes menos 2x vai dar um x quadrado, então eu vou colocar o resultado embaixo do x quadrado da linha de cima. Aqui vai ficar menos 4x quadrado. Depois 2x vezes 5x ao quadrado vai dar 10x ao cubo. Então, alinhar aqui com x ao cubo da linha de cima. E 2x vezes menos x ao cubo. Então, vai dar menos 2x na 4. Mas espera aí. Aqui é como se a gente estivesse até a casa da centena. Então, o nosso trabalho ainda não terminou. A gente vai ter que fazer mais um, o 3x quadrado vezes todo mundo que está em cima. Esse é o barulho da minha cachorra arranhando a porta. 3x ao quadrado vezes menos 5, menos 15x quadrado. Então, vou alinhar. Então, já vou deixar, ó, isso aqui, ó, que seria como a gente faria o algoritmo da multiplicação, fica automático, né? Os espaços ficam automáticos. Então, 3x ao quadrado vezes menos 5, menos 15x quadrado. 3x ao quadrado vezes menos 2x vai ficar menos 6x ao cubo. 3x ao quadrado vezes 5x ao quadrado vai dar 15x na 4. E o último, finalmente, 3x ao quadrado vezes menos x ao cubo, vai dar menos 3x na 5. Isso também a gente pode refletir, sabendo o grau do polinômio f e o polinômio g, qual é o grau do produto? Então, a gente já pode pensar sobre isso. Então, aqui, ó, como facilita agora, ó, a resposta vai dar automática, organizada, em ordem decrescente, como o polinômio deve ter. Então, ó, termo dependente, 5. 2x menos 10x, menos 8x.
Aqui vai dar menos 15x ao quadrado, menos 5x ao quadrado, menos 4x quadrado, vai dar menos 24x quadrado. Aqui, qual é o termo que vai ter x ao cubo? X ao cubo mais 10 menos 6 vai dar 4, 5x ao cubo. Ou 11 menos 6, 5x ao cubo. Aqui vai dar mais 13x na 4 e menos 3x na 5. Então, ó, tudo organizadinho, sem a gente se perder, né? E já dá organizado em ordem decrescente. Fenomenal.